Olá pessoal, meu nome é Luciano Bravo e vamos começar o 10º vídeo da série Aporte de Capital Internacional. Neste vídeo iremos falar sobre as operações de Corporate Finance e o instrumento financeiro chamado de Standby Letter of Credit, ou famoso SBLC. Nas operações Corporate Finance temos a união de várias garantias, criando uma estrutura muito mais robusta ao cliente para o seu aporte de capital internacional. Nela são utilizadas um mix de garantia, como por exemplo, recebíveis em real ou dólar, juntamente com garantia real, ou garantia real junto com stock options, e assim uma série de ações que são coordenadas pelo agente de estruturação e seu advisor para a constituição de um pool de garantias capaz de trazer uma linha de crédito que atenda a demanda do cliente. Pois bem, quais são as características dessas linhas de crédito na área de Corporate Finance? Todas essas linhas de crédito em Corporate Finance são marcadas por geralmente grandes prazos de carências e prazos de amortização, muito diferente das operações Private Hard Lender, onde você só tem a parte da carência, né, onde você pega aí de 3 a 10 anos de carência. Nas operações Corporate Finance você tem um mix, por exemplo, 1 a 4 anos de carência, lembrando que carência nessas operações não inclui os juros, ou seja, o cliente no período de carência paga os juros de forma mensal, trimestral, semestral ou anual. E aí, obviamente, acabando de pagar os juros na carência, que pode variar de 1 a 4 anos, o cliente entra na parte da amortização do capital, que pode ocorrer entre 6 a 15 anos. As operações de Corporate Finance são marcadas geralmente por um procedimento um pouco mais complexo do que as operações Hard Lender, porque nas operações de Corporate Finance o fundo, o lender ou o banco, ele analisa também a parte dos balanços do cliente, analisa também a parte da estrutura de capital da empresa, a estrutura acionária da empresa, ou seja, ele avalia uma série de conjuntos que dão sustentação à parte do financiamento. Dentro desse processo de Corporate Finance, encontramos muito um instrumento chamado Standby Letter of Credit. O que é esse instrumento? Pois bem, como um agente de estruturação, eu já analisei muitos instrumentos desse, a Standby. Infelizmente no Brasil há uma grande multiplicidade de instrumentos sem efeito monetizável. O que significa isso? Efeito monetizável é quando o instrumento, apesar de ele ter algum tipo de ativo bancarizado, ele não tem valor como colateral para uma linha de crédito. As operações com Standby são as operações que têm o maior nível de performance, ou seja, há hoje lenders que conseguem financiar clientes que tenham uma bom stand-by, por exemplo, com 7 anos de carência, ou seja, durante 7 anos o cliente só paga os juros, e aí após os 7 anos ele tem mais 8 anos de amortização. Com isso o cliente consegue ter uma ótima estrutura de financiamento, juros muitas vezes abaixo de 3%, há lenders que chegam a financiar os clientes com juros de até 0,5% ao ano. E dentro dessa estrutura, utilizando o Corporate Finance com a Standby, você consegue vantagens incríveis, como por exemplo a facilidade na tramitação burocrática, pois quando o lender percebe que o cliente tem uma Standby, ele muitas vezes é altamente objetivo na concessão do crédito. Porém, a Standby Letter of Credit, quando for utilizada por algum cliente, precisa de alguns requisitos, como por exemplo um instrumento chamado BCL, Bank Comfort Letter, onde o cliente cobra do seu emissor, que geralmente chamamos de beneficiário, né? O emissor é um banco, mas o beneficiário é o dono do ativo, a BCL, que comprova que aquele cliente tem aqueles fundos disponíveis no banco emissor. Um outro instrumento é o SIS, o Sumário de Informação do Cliente. Ou seja, utilizar Standby Letter of Credit é um instrumento fantástico, porém precisa de grandes cautelas e, em caso de dúvida, consulte um especialista como eu ou um especialista que conheça sobre a parte do instrumento financeiro. Me despeço aqui nessa linda praia do Guarujá
e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, uma ótima semana.